acompanhe o Pedro, que ele seja inspirado. E a palavra é sua, Pedro. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Todo mundo aí com frio, né? Doido para o sol voltar. Mas ainda bem que hoje a gente pode pelo menos esquentar um pouquinho aqui com esse sol que é a doutrina espírita, né? Onde mais um encontro aí a gente vai continuar a nossa série do Livro dos Espíritos. A gente veio aí já de duas reuniões com o Heraldo, né? Esclarecendo através do Espiritismo as nossas dúvidas, as nossas questões. E na reunião passada, a gente teve a oportunidade de ter a Consolação, que trouxe para nós o tema da reencarnação, junto com a questão mediúnica, né? Então já começou a dar um colorido para o nosso tema da noite de hoje, já começou a trazer alguns pontos para a gente simplesmente continuar aí na programação do nosso livro dos Espíritos. E é muito interessante porque a doutrina espírita, ela surge justamente ali no século XIX, né, no século das luzes, onde nós tivemos várias, podemos chamar assim, velhas filosofias, dando lugar a novos pensamentos. Então, nós vemos ali despertar novas interpretações sobre a física, sobre a biologia, algumas variantes sobre a matemática. Então, o mundo ele estava carecendo naquele instante por uma religião que fosse científica, por uma religião que fosse racional, que tivesse junto dela toda uma lógica a fim de que não fosse uma crença imposta, mas sim aquela fé raciocinada que a gente tanto fala. E aí, assim nasce a doutrina dos espíritos e traz junto a ela vários gênios, não só da filosofia, como também do pensamento e da ciência. E ela vem se perpetuando aí ao longo dos séculos, sempre caminhando junto à ciência. E a cada vez que a ciência vai avançando mais, muitas vezes ela vem só confirmar aquilo que a doutrina espírita já tinha nos apresentado. Então, quando nós temos o contato com essa doutrina, geralmente a maioria das pessoas chegam por duas vias. Ou já é um espírito de berço, né, que o pessoal geralmente chama assim, que já vem ali de uma família espírita, já tem esse contato com a doutrina espírita desde criança, e, consequentemente, já traz também aquilo ali influenciado pelos pais, pela evangelização infantil, alguns pontos bases da doutrina, então já traz aquele conhecimento. À medida que começa a estudar, começa a ter pontos, né? Começa a enxergar aquilo nos livros, começa a ver onde que estão cada ponto. Por outro lado, quando viemos à doutrina espírita por outras religiões, seja ela qual for, ou por ainda não ter acreditado em nada, e quando vamos começar a ler essas obras, então, a gente principalmente fica muito perdido, né? Porque é um vocabulário muito diferente, é um vocabulário que a gente não está acostumado, surgem várias dúvidas, e isso tudo é forma natural. Então, a gente, quando pega para ler o Livro dos Espíritos, principalmente a primeira vez, a gente vai lendo sem entender muita coisa, mas vai pegando uma coisinha, vai pegando outra coisa, e a gente está em constante aprendizado, né? Todos nós que vamos lendo e relendo, eu tenho certeza que muitos aqui já leram essas questões que a gente vai conversar hoje. Mas o que a gente roga a Jesus é que, na noite de hoje, cada um possa ter uma nova interpretação, cada um possa colher um novo fruto, porque é desse despertar em despertar que vamos todos nós avançando junto. E esse é o nosso objetivo na noite de hoje. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente vai olhar a metodologia do Kardec, ele era pautado na lógica. A doutrina espírita, quando surgiu com o Livro dos Espíritos, tinha toda uma sequência para que aqueles cientistas, toda aquela população que leria esses livros, conseguissem seguir esse raciocínio. Porque muitas vezes a gente vai ler a questão hoje da 132, da encarnação dos espíritos, a gente já traz conosco vários conceitos da doutrina espírita e às vezes não consegue enxergar como que aquele raciocínio foi feito. E dentro das 1019 questões que tem no Livro dos Espíritos, nós temos algumas questões
que são, vamos dizer assim, muito importantes no sentido de apresentar conceitos, de pontuar várias terminologias, vários assuntos que o Kardec vai abordar, e outras questões que vêm apenas para elucidar o tema, confirmar, não dar brecha para nenhum tipo de interpretação equivocada. Então, essa questão que a gente vai conversar de número 132, onde vamos começar um novo capítulo falando aí sobre a encarnação dos espíritos, ela está nesse cunho de uma pergunta que vai trazer vários para nós, e isso a gente vai tentar desencadear aqui junto de todo mundo, e aí provavelmente a gente vai gastar um tempinho maior nessa questão do que o habitual. Mas a Celinha, antes de começar a reunião, ela me disse que não tinha ninguém aqui com pressa de desencarnar. Então, que a gente teria tempo bastante para conversar sobre essas questões e vamos avançando aí do jeito que der, beleza? Vamos lá, então. Olha só como que começa essa questão. O Kardec, ele pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, olha só, a sutileza dessa pergunta é muito importante, porque nesse capítulo 2, nós estamos falando do mundo espírita e da vida do espírito. E até agora, o Kardec ainda não abordou em nenhum momento a vida do espírito encarnado. Nós vimos nas questões passadas sobre os anjos e demônios, toda aquela configuração, nós vimos sobre as classes dos espíritos, nós vimos sobre as diferentes ordens dos espíritos, como que faz para poder avançar, se o espírito retrógrada ou não. Então, já temos amadurecendo tudo isso, e nós vimos que todos nós tivemos a mesma criação. Todos nós viemos de simples e ignorantes. Então, na pergunta, o Kardec ele quer saber qual o objetivo da encarnação. Ele não está falando ainda de reencarnação. Percebe a diferença? Ou seja, ele está perguntando sobre a primeira vez que nós viemos ao corpo físico. Então, ele quer saber, para que um espírito toma um corpo físico? Seria possível, então, os espíritos evoluírem somente no plano espiritual, sem precisar encarnar? Então, é isso que ele quer saber. E aí, os espíritos vão responder. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, essa perfeição é um determinismo. É uma lei. E quando nós falamos sobre lei, ela vale para todo mundo. A lei divina. Para pretos, para brancos, para analfabetos, para aqueles que sabem ler, vale para todo mundo. E essa lei vai fazer que nós um dia cheguemos à perfeição. Então, essa perfeição é algo longínquo, é algo ainda muito distante. E, obviamente, a gente já sabe disso, que não é aquela perfeição absoluta divina, porque perfeito somente o Pai. Mas sim, aqui na Terra nós podemos falar da perfeição relativa. Essa que todos nós vamos buscar como espíritos imortais. É essa que nós estamos, a cada instante, marchando para chegar como fim. Então, é essa perfeição relativa, porque aqui na Terra, às vezes a gente usa esse termo, né? Nossa, mas que comida perfeita! Nossa, mas olha lá como é que aquela cor é bonita, é perfeita, combinou justamente com o meu rosto. Mas a gente sabe que essa perfeição é relativa. Então, nós só precisamos pontuar essa questão para poder diferenciar. Então, qual que é o objetivo da encarnação? Para todos nós conseguirmos avançar e atingir a perfeição. Ponto final. Isso nos lembra de Jesus. Por quê? Porque ele já havia dito isso também. O que ele disse para nós no Evangelho? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então, por isso que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo. Por isso que não existe doutrina espírita sem falar de Jesus. Por isso que a doutrina espírita vem tirar o véu de algumas passagens que ficaram marcadas no Evangelho para que conseguimos ter
um entendimento mais correto, mais coerente, ampliar a nossa visão. Então, Jesus não quis dizer que nós nos igualaríamos ao Pai Criador, mas sim apontava o Deus, o nosso Pai, como um referencial, aquele que norteia a nossa caminhada. E quando, eu não sou nada dessa área da filosofia, nem nada disso, mas quando tem esses estudos filosóficos, geralmente quando nós falamos do fim, falamos como um objetivo de longo prazo. O fim é isso, está relacionado ao longo prazo. E aquelas coisas quais são imediatas ou que estão no curto prazo, nós chamamos geralmente de objetivos. Então, temos essas duas questões. O longo prazo, o fim, e nós já percebemos aqui que quando eles falam o fim de fazê-lo chegar à perfeição, estamos falando de um longo prazo, de um tempo que vai demorar, que vão passar diversas reencarnações. E quais são os fins? Quais são os objetivos? E é isso que a gente vai ter em mente, que Kardec, os espíritos, melhor dizendo, vão continuar trabalhando nessas questões. Então, eles continuam respondendo. Para uns é expiação. Ou seja, alguns encarnam, e o objetivo dessa encarnação é para expiar. Bom, se alguém encarna para expiar, é porque não é a primeira vez que ele vem ao corpo. Porque, presta atenção, o que é o termo expiar? Só expia quem tem débito. Expiar é resgatar esses débitos, pagar dívidas, livrar-se da culpa. Então, isso que significa o termo expiar. Bom, se para uns é expiação, é porque eles automaticamente já vieram de outras existências, de outras experiências, que geraram a necessidade da expiação. Então, só nessa pergunta, só nessa resposta dos espíritos, nessa sutileza dessa pergunta e dessa resposta, nós tiramos aí dois conceitos implícitos que estão aqui nessa resposta, que são bases da doutrina espírita. Primeiro, da pluralidade das existências. Porque se para muitos encarnam, e encarnam com o fim de expiar, é porque em outras experiências cometeram equívocos, e que agora precisam reparar esses equívocos. Então, aqui ele está falando da pluralidade das existências. Esse é o primeiro conceito. E qual que é o outro conceito que os Espíritos nos dão aqui com essa resposta? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, temos diversos mundos. Existem diversos mundos habitados. Então, nessa parte da expiação, em que a grande maioria encarna por conta disso, nós já temos aí dois conceitos que vão nortear a doutrina espírita. Então, quando eu comecei, né, que essa pergunta ela é bem completa, porque vão trazendo várias nuances aqui que vocês vão perceber que nas próximas perguntas a gente vai aprofundando. Só que não é só a expiação. Continuam os espíritos respondendo que, para outros, missão. A parte da missão, a gente vai pular aqui agora só para ficar de forma mais didática e eu vou continuar na resposta. Continuam os espíritos, mas para alcançarem essa perfeição, ou seja, aquele objetivo de longo prazo, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. No mundo tereis aflições. Então, são essas vicissitudes da existência corporal é que se encontram as nossas expiações. Então, essas vicissitudes, elas vão se apresentar para nós nas nossas questões rotineiras do dia a dia. São esses os objetivos de curto prazo que nós precisamos desenvolver junto com as expiações. Então, aí, é a partir disso que nós vamos precisar aprender a ter paciência, a ter a tolerância, o espírito de serviço, a dedicação, o devotamento. Então, tudo isso faz parte dos nossos objetivos de curto prazo. Quando nós imaginamos a perfeição que Jesus nos recomenda, como se fosse uma maratona, mas toda maratona começa com um primeiro passo. E esses primeiros passos são essas vicissitudes da vida corporal. E elas vão se apresentar para nós nos mais diversos temas da nossa vida,
Então, vamos pensar como espíritos encarnados. Como que geralmente é a nossa rotina? A gente tem a rotina familiar, a gente tem a nossa rotina pessoal, a gente tem a rotina do nosso trabalho. Então, são nesses ambientes, são nessas circunstâncias que essas vicissitudes vão tomar forma. Por exemplo, se eu trabalho num comércio, sou, sei lá, vendedora de roupa, fico o dia todo de pé e trabalhei no comércio a minha vida toda de pé ali atendendo no balcão. Provavelmente eu tenho uma chance maior de desenvolver varizes na minha perna. Ao desenvolver essas varizes, vão gerar dores. Provavelmente deve ter que passar por algum tipo de cirurgia, de algum tratamento, de alguma aplicação. Se isso é uma vicissitude. Se eu sou um dentista, pela minha profissão, de ter que ficar naquela inclinação ali, com aquela coluna todo torto, ao longo dos anos, bem provável que gere uma dor. Agora, veja bem, estamos falando de uma dor abençoada, que é uma dor gerada no trabalho, que é algo da lei divina. Mas percebe como que aí a vicissitude também se apresenta? E essas vicissitudes vão aparecendo em cada profissão. Cada profissão que nós temos aqui em 30 pessoas, ao longo do tempo, vai gerar alguma coisinha, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Então, é cumprindo essa vicissitude que nós vamos resgatamos aquilo que devemos. Que nós vamos resgatando os nossos débitos passados e ficamos quites com a lei divina. Mas ainda vale acrescentar um ponto aqui, que essa conta matemática, se é que assim podemos dizer, nós nunca podemos esquecer de envolvê-la na misericórdia divina. Porque é essa misericórdia que faz com que nós conseguimos ficar quites. Porque ela vai abatendo muito. Pagamos 1/10, quiçá, das nossas dívidas, né? Então, quando nós olhamos todas essas expiações, eu dei aqui o exemplo, né, de trabalho, mas a gente pode ir para o campo do relacionamento, por exemplo, e a gente não pode deixar de aceitar que a expiação, seja ela no relacionamento, por exemplo, tem um casamento que é expiatório. Não significa que lá tem que ser agressivo, que o marido tem que ser agressivo com a esposa, que a esposa tem que ser agressiva com o marido, nada disso. Então a gente pode ter um casal que se ama muito, que se respeita, e que é um casamento de expiação, mas que eles juntos vão poder superar essas vicissitudes. Pode ser, por exemplo, que a esposa contraia uma doença incurável, que passe aí 10, 15, 20 anos na cama, e o marido lá, dedicado, amando, respeitando e servindo a esposa. Um casamento de expiação. Mas que o amor estava ali. Então, são nesses momentos em que vão se abrochando todas as nossas objetivos de curto prazo, com o fim de chegarmos aí na perfeição. Então, continua ainda os espíritos respondendo que para uns é expiação, e nós vimos aí como que elas se desabrocham para nós, mas que para outros é missão. Bom, mas é interessante que todos nós aqui já escutamos numa palestra ou já lemos nos livros que a Terra é um mundo de provas e expiações, e que está deixando, né, está aí na transição para um mundo de regeneração. Provas e expiações. Mas aqui, na resposta dessa questão 132, eles não estão falando de provas e expiações. Estão falando de expiação e de missão. Então, aí a gente entra num outro âmbito. Porque a expiação, ela não deixa de ser uma prova. Didaticamente, a gente geralmente diz que a expiação está relacionada ao nosso passado, aquilo que eu falei sobre contrair débitos. E que a prova geralmente está relacionada ao nosso futuro, ou seja, estamos passando por testes que vão nos falar assim, olha, o Pedro já aprendeu a questão da humildade. Então pronto, passou nesse teste.
perspectiva futura, expiação, perspectiva passada. Mas a gente não pode olhar com esse olhar simplista. A expiação, ela não deixa de ser uma prova. Prova é para quem está se aperfeiçoando. E a gente sabe que todos nós estamos nos aperfeiçoando. Ou seja, encarnar já é uma prova. Já é um teste de aprimoramento. Então, isso que todos nós estamos passando aqui na Terra é um teste. Agora, toda expiação é uma prova. Porque à medida que estamos passando pela expiação, estamos sendo testados. Agora, nem toda prova é uma expiação. Porque às vezes a pessoa pode estar passando por uma prova, mas ela não tem que quitar nada. Só está sendo testada. Então, veja bem, como que a gente pode encarar isso na nossa vida? É não perdendo tempo com essas questões. Ah, será que isso que eu estou passando é uma expiação? Será que isso que eu estou passando é uma prova? Não. O que a gente precisa entender é, todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós temos que nos preocupar com esses objetivos de curto prazo, como eu disse, de paciência, de tolerância, de abnegação. Então, como é que eu sei? Como é que eu posso fazer uma autorreflexão e falar assim, poxa, será que eu estou passando um teste? Vamos supor da paciência. Como é que a gente mostra que aprendeu a paciência? É convivendo com pessoas que não têm paciência nenhuma. Então, o que a gente precisa fazer? Olha para o lado. Quem são as pessoas que nos cercam? Porque se só tem gente complicada, você tem que agradecer a Deus e falar assim, graças a Deus, estou no caminho certo. Quer dizer que eu já estou sendo testado aqui para ver como é que anda a minha paciência. Agora, olha para o lado de novo e percebe que só tem gente boa, que só tem gente bacana, que só tem gente paciência, tem um problema aí. Quem que é o problema? A gente. Ou seja, como é que está a nossa questão de paciência? Será que ainda estamos aprendendo? Será que nem testados estamos ainda sendo? Mas ainda assim devemos agradecer a Deus, porque Ele sempre manda os melhores professores para os piores alunos. Essa é a misericórdia divina, que nunca deixa um filho para trás. Então, temos sempre que ter essa consciência de que vamos aprendendo, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, mas que as nossas provas, que os nossos testes, passamos aqui encarnados. São os desertos da vida. Nos desertos é que passamos por esses testes. E o interessante é que no deserto, a caminhada não é sozinha. Quando a gente pega lá os desertos, principalmente no Oriente, ou nas próprias narrativas bíblicas, quando teve lá a questão toda com Moisés, enfim, que agora ele teria que ir para o deserto, eles foram em grupo. É sempre em grupo. E quando a gente pensa no coletivo, e vamos atravessar o deserto, que é a encarnação, a gente não pode pensar só na gente. Porque se eu estou atravessando o deserto e falo, nossa, eu estou com uma sede, e tomo a água toda, eu prejudico o outro. Então tem esse espírito de coletivismo. A reencarnação, ela é solidária. A evolução, ela é solidária. Por isso que não existe eu ir para o mundo espiritual e deixar para trás aqueles que amam. De que adianta só o meu progresso? Por isso que ela é solidária. Então é isso que nós temos que ter gravado aí. Então, quando nós falamos aí sobre essas missões, tá dando para acompanhar, gente, que eu estou numa falação aqui hoje. Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí para poder interromper e contribuir também. Então, quando nós falamos de missão, nós percebemos que todo mundo tem uma missão. Missão é alguma atividade especial que alguém deve realizar. E aí nós vamos, quando pensamos nos espíritos missionários, nós sempre nos recordamos aí dos grandes nomes, né? Então, se a gente pensa na física, a gente pensa em Einstein, Isaac Newton, na política, Abraham Lincoln, no âmbito de caridade, de religioso, Francisco de Assis, né? Foi de aniversário aí dia 4 dele, né? De Kardec, dia 3. Então, quantas personalidades a gente pensa? Só que nessas missões,
que eles falam aqui, que para os espíritos, uns é expiação e outros é missão, essas missões, elas sempre têm gradações. Então, nós temos as missões universais, como desses espíritos de escola, temos as missões continentais, as missões nacionais, as missões estaduais, municipais, até antes chegarmos no nosso núcleo familiar. Porque nós temos também essa missão no nosso núcleo familiar. E aí nós vamos nos recordar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os obreiros do Senhor. Que os obreiros do Senhor estão espalhados pelas diversas profissões, para florescer onde eles foram plantados. É aí que está a grande chave. É aí que nós precisamos perceber que nós precisamos florescer com as pessoas que estão ao nosso redor, na família que a gente está, com os nossos colegas de trabalho, que não está nada de errado com eles. É ali que nós precisamos dar o nosso testemunho de fé. Porque muitas vezes a gente olha e quer assim, nossa, quem me dera se eu pudesse ser um Francisco de Assis, olha a obra que ele deixou. Nossa, quem pudesse ser, né, como se eu pudesse voltar a 2000 anos atrás e conviver com Jesus na Galileia, fazer uma refeição junto a Jesus. A gente sempre pensa nas grandes obras, mas o que vai fazer virar a chave para nós, na condição atual, são essas pequenas obras, são essas pequenas missões, e que para muitas pessoas vai ser imperceptível. Então, às vezes, se nós percebemos um professor, que nós sabemos que no nosso país não é valorizado nem profissionalmente, nem financeiramente, um professor de uma escola estadual, por exemplo, de uma cidade rural, poxa, para aquele professor ensinar um aluno a ler, olha o benefício que dá para o aluno. E não tem salário nenhum que pague o professor por essa conquista que ele está sendo proporcionado de ver um aluno que ele se esforçou para ajudar, para aprender, e agora ele sai lendo por onde passa todas aquelas frases, aqueles letreiros de quando uma criança começa a ler. A missão de um médico, quando o médico faz aquele juramento que ele vai tratar com abnegação a quem puder, e ele vai e realmente cumpre aquele juramento. Uma pessoa que chega lá passando mal e daqui a pouco volta, nossa, o remédio que você me deu foi a solução, nossa, você descobriu aquilo que tanto me incomodava. E aí isso vai tendo várias gradações. Vai tendo também a missão, por exemplo, de uma cozinheira. Porque a cozinheira, aquela que prepara a nossa refeição, seja num restaurante, seja na nossa própria casa, se a gente soubesse do poder que ela tinha, a gente tratava ela sempre bem. Porque é ela que faz a nossa comida. E ela, se a gente tiver brigado com ela, e ela tiver com raiva da gente, como que ela vai fazer essa comida? Repleto de fluido negativo. Vai estar envenenando a nossa comida com o nosso próprio fluido. E a gente fala, nossa, eu comi, estava tudo certinho, tudo na validade, tudo gostoso, mas me deu uma diarreia. Por quê? Por conta do fluido. Então, a gente precisa perceber que todos nós temos uma missão muito importante para desenvolver. Fazer bem feito aquilo que a gente foi colocado para fazer. Fazer com amor, com carinho, fazer ao outro daquilo que a gente gostaríamos de receber. Então, se eu trabalho num banco, numa fila de um banco, poxa, que eu possa fazer a fila andar mais rápido, porque se eu estivesse na fila, eu gostaria que ela estivesse andando rápido. É assim que nós vamos dando esse testemunho da nossa missão. É assim que nós vamos fazendo e cumprindo os objetivos de curto prazo que vamos levando, que vai nos levando à nossa perfeição, que Jesus nos orientou. Só que não é só isso. Visa ainda, continuam os espíritos, outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca da criação. Ou seja, todos nós somos co-criadores do Pai. Todos nós temos ainda uma responsabilidade social, vamos dizer assim. Então, nós temos esse objetivo nosso, de chegar à perfeição individual, mas também temos um objetivo coletivo. Temos um objetivo que diz a respeito da obra da criação. Então, como é que a gente percebe isso? A gente percebe que lá atrás nós já estudamos
que a razão da ligação do espírito à matéria é de justamente intelectualizar essa matéria. E aí nós conseguimos começar a fazer as modificações na matéria. Então, por exemplo, se a gente pegar o petróleo, poxa, os espíritos, nós encarnados, perfuramos o mar, descobrimos ali do petróleo a gente começou a fazer as transformações do petróleo, que deu aí a gasolina, deu o diesel, deu o querosene, deu roupa, deu pneu, deu borracha. Então, quantas transformações de um só produto? O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, nas condições ainda rudimentares que estamos, egoístas que estamos, conseguimos pegar elementos da natureza e transformá-los em vários produtos para o benefício da sociedade. Aí nós vamos lembrar novamente de Jesus. Vós sois deuses. Quando ele diz, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também o fará, e pode fazer muito mais. Então, quando nós vamos avançando e vamos aprendendo a manipular a matéria, nós vamos transformando aquilo de negativo, que prejudica as pessoas, em luz, em bem. Vamos transformando a matéria de acordo com o nosso conhecimento e com a nossa evolução moral. E é através dessas modificações que nós vamos contribuindo na obra da criação. Para que quando acontecer conosco aquilo que aconteceu com Jesus, há 2000 anos atrás, quando 10 leprosos o procuraram e falaram, Senhor, que se tu quiseres, tu pode me curar? E ele disse, eu quero, esteja curado, e todos eles estavam curados? E quando isso acontecer conosco? E quando alguém nos procurar, poxa, será que você pode me ajudar a resolver essa situação? Será que você pode me ajudar a sair desse lamaçal? Será que nós estaremos preparados? Ou melhor, será que estamos nos preparando com esse objetivo? Porque isso é nossa responsabilidade de estarmos encarnados. É isso que nós precisamos nos questionar sempre. Então, nós começamos no processo individual de nos sararmos, de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, para assim conseguirmos cooperar em plano maior, em ser co-criadores da criação nesse plano maior. Tá dando para acompanhar, gente? Vamos avançando, então, nas questões? Vou continuar aqui só a resposta. Deixa eu ver. Aqui, ó. Para executá-la, que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, fora da caridade não há salvação. E aí no comentário de Kardec ele explica: a ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário à natureza. E aí, gente, ficou claro? Podemos ir para a questão 132 ou alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Lurdinha. Eu achei interessante que eu nunca tinha, a gente lê, né? Mas cada vez que a gente lê uma questão, a gente se depara com uma coisa que a gente não tinha observado ainda, né? Aí essa questão de ele toma um aparelho e a harmonia com a matéria é essencial desse mundo. Eu achei isso tão interessante, né? Agora me chamou a atenção, quer dizer, então por que que não olham, não conseguem ver nada em Marte? Porque os nossos olhos, né, daqui da Terra não conseguem visualizar a matéria de lá, né? Aí me chamou a atenção essa parte. Só isso que eu queria comentar. Obrigada. Exatamente. Tomara que logo, logo a gente possa enxergar, né? Porque, veja bem, quando nós tivermos esses olhos espirituais de percebermos aqui na Terra mesmo, né?
o mundo espiritual, imagina poder conhecer o nosso centro espírita, só que a parte espiritual, quão maravilhoso seria, né? Então vamos trabalhar para poder termos esses olhos de ver. Vamos lá, Luciano. Oi, boa noite a todos. Eu acho muito bonita essa parte, Pedro. E quando fala, né, que nós somos co-criadores também, que me vem à cabeça de imediato, né, a prova de tudo isso é o nosso livre-arbítrio, né? A prova de tudo isso é o nosso livre-arbítrio. Porque nas escolhas que nós fazemos, né, sejam elas equivocadas ou de acordo com as leis de Deus, nós influímos também no universo, sabe? Enfim, tem uma inteligência suprema que toma conta de tudo, né? E no fim das contas nos permite até uma nova oportunidade para reajustarmos aquilo que, por equívoco, nos comprometemos e estragamos, sabe? Mas é muito bonito isso, né? Então, assim, eu me questiono, falando do Luciano mesmo, né? Quando fala ali, né, daquele ponto de vista, cumprir as ordens de Deus. Eu, Luciano, né? Quanta dificuldade que eu tenho de cumprir e de entender a ordem, vamos colocar assim, a vontade de Deus, né? Como que ainda esperneamos, né, quando a realidade não se mostra de acordo com aquilo que a gente planeja, com aquilo que a gente tem expectativa, expecta, daquilo que a gente espera, do que julgamos que é melhor para nós. Então, assim, é um caminho, né? Que bom que estamos todos juntos aqui para refletir sobre isso, sabe? Porque você falou de testemunho também, né? Tá aqui para cumprir, né? Aquela historinha do Chico, né? No vídeo dele na internet falando da cunhada que precisou ficar internada no hospital psiquiátrico, e o Chico, né? Ainda compadecido com a situação da cunhada e do filho que ela havia deixado, o filho cadeirante, enfim, cheio de dificuldades também. E o Chico perguntou pro Emmanuel, né? O Emmanuel, né? Você não pode dar um jeito na situação dela, intervir. E o Emmanuel falou isso com o Chico, né? Chico, imagina que a planeta Terra é um hospital ou um centro de recuperação, vamos colocar assim, um presídio, sabe? É para cumprir o mandato ou é para suspender o mandato? Ou seja, é para cumprir o mandato, né? Que Deus determina para gente, o melhor para gente, ou é para suspender esse mandato? Porque a nossa vontade é suspender o mandado de Deus, né? E fazer aquilo muitas das vezes que achamos melhor. Mas não é, não é, não é, não é. Mas vamos nos recuperar. É isso. É isso mesmo, a gente precisa começar a enxergar essas vicissitudes não como algo ruim, mas algo que que vai nos fazer evoluir, né? É por isso que quando muitas pessoas indagavam a Chico, né? Porque, poxa, se ele poderia curar tantas pessoas, fazer aquilo tudo, por que ele não arrumava o próprio olho, né? Os problemas de coração? E aí, ele, na sua sabedoria, já sabia que se resolvesse o olho ou resolvesse o coração, apareceria outro, porque algum espinho tinha que estar fincado ali na carne, né? Então, como ele já era acostumado com os dois, ele falou, deixa do jeito que está mesmo, que é melhor. Então, a gente precisa chegar nessa sabedoria. Rosilda. Só para terminar, depois de 2 anos, a cunhada dele saiu do hospital e tudo correu bem. Então, né, só para a gente continuar nessa reflexão boa, né, que é sempre legal, hoje em dia as pessoas perguntam muito, né, por quê? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Tem muitos porquês. Então, de repente, é chegada a hora a gente virar essa chave, sabe, Pedro? A gente falar por quê? Porque muitas vezes nós não vamos ter essa resposta do porquê. Não vamos ter. Então, vamos virar essa chave, sabe? É o para quê. Né? É o para quê. Vamos trocar o porquê, que muitas vezes não vamos ter essa resposta, do para quê. Né? Qual a importância de eu fazer isso? E muitas vezes, quando a gente reencarna, antes da gente reencarnar, sabe? A gente mesmo escolhe. São escolhas nossas. Outras vezes não são escolhas nossas, mas também a gente aceita. Sabe? São algumas coisas que nós temos de passar. São parentes que convivem conosco, né? Pessoas às vezes difíceis,
né? Que nós temos de, né, colocar aquele eixo no lugar, sabe? Aí pergunta, poxa, eu tenho um filho tão difícil, tenho um filho assim, assado, meu irmão é difícil. Por que que ele é assim? Não, para quê? Né? Tudo tem um propósito. A gente vai tentar mudar essa chave. Só uma reflexãozinha para a gente. E foi muito bem colocado, Rosilda, porque a qualidade das perguntas que fazemos na nossa vida vai ditar as respostas que nós vamos ter. A gente vê aqui no exemplo, poxa, olha a sutileza da pergunta do Kardec, de uma pergunta, qual o objetivo da encarnação e quantas reflexões nós estamos fazendo aqui? Então, esse ponto, né, de mudar essa chave do porquê para quê, quando você falou, me fez recordar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a obediência e a resignação. Porque a obediência, dizem os espíritos, que é o consentimento da razão. E a razão, muitas vezes, nós conseguimos até ter na doutrina espírita, pela fé raciocinada. Podemos não saber o porquê, mas já entendemos a razão. Agora, conseguirmos a resignação, que dizem os espíritos que é o consentimento do coração, é que nós precisamos trabalhar. Para que, poxa, tudo bem, eu entendo que isso é o melhor para mim, eu entendo que isso que eu estou passando é a menor das coisas que eu poderia estar passando. Eu entendo que tem um guia e protetor que está ao meu lado incessantemente me inspirando, me dando conselho. Agora, como que eu vou lidar com tudo isso? Que aí é o consentimento do coração. E é por isso a importância da prece, do tratamento espiritual, da água fluidificada, dos grupos de estudo, porque é como se fosse uma água limpa que todos os dias nos renova, e aí a gente aprende com a natureza. Vem a noite, cai a noite, nasce o sol, um novo dia, um novo ciclo, e a gente começa aí com novas forças, né? Perfeito, Pedro, perfeito. Vamos ver quem está na fila aqui. Peraí que eu já... Aí, é o Luciano. Pedro, para fechar meu raciocínio aqui, veio na minha cabeça agora, e quão generoso é Deus, né? Porque nós temos dificuldade em lidar com a realidade como ela se apresenta, né? É a vontade de Deus ocorrendo na prática, né? Então nós temos dificuldade em aceitar isso. E Deus é tão bom que é uma dificuldade nossa, entendeu? Que nos permite hoje ter terapias, ter psicólogo, ter vários tratamentos psicológicos, medicamentos para poder fazer com que nós lidemos melhor com a vida que nos cerca, porque nós temos dificuldade de aceitar ela como ela é. Deus é muito bom. Acabei. É verdade. Lurdinha estava na fila aí também. Eu estava aqui pensando sobre a expiação, né? Por que que só a expiação se apresenta aqui nessa resposta, né? E aí, porque a expiação é a pena imposta, né? Que a gente vê lá parece que é no céu e inferno que tem, que é uma pena, né? Imposta. Aí eu fiquei pensando aqui, meu Deus, os espíritos já sabem como é a primeira, nós somos ignorantes, né? Nós vamos errar para poder expiar, porque a prova é você ter errado e vem para o teste para você ver se você acertou, né? Se você tem capacidade agora de fazer certo, né? É mais ou menos por aí. Aí eu fiquei aqui nessa palavra expiação. Aí, se você puder elucidar mais um pouco, vai ser bom. A expiação, depois na próxima pergunta, ele vai tocar nessa parte inicial também, talvez ajude no esclarecimento, mas vamos tentar construir esse raciocínio, qualquer coisa você me fala. Quando nós dizemos expiação, nós estamos referindo geralmente ao passado. Então, quando a gente pega lá o Código Penal da Virtude Futura no Céu e Inferno, como é que a gente faz para reparar situações que nós causamos equivocadamente no passado? A primeiro é o arrependimento. Então, se arrepender daquilo que foi. O segundo é a expiação. O que seria a expiação? Essas questões, como os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas atitudes, ficam sempre gravadas no nosso perispírito. Então, se eu, aqui nessa vida, sou, por exemplo, um alcoólatra, faço o desregramento aí da alimentação, da bebida, e tenho um desencarne por conta disso, prejudicando algum organismo, isso fica gravado no meu perispírito. Então, através do meu equívoco, da minha conduta indisciplinada, eu vou precisar reencarnar
para poder corrigir essa imperfeição que ficou no meu perispírito. E aí continua lá no Código Penal da Vida Futura, é a reparação, a terceira parte. Reparar ao outro aquilo que nós causamos de dano. Então, a expiação tem no sentido de corrigir, de quitar débitos de equívocos pessoais passados. Ok. Quando nós falamos de provas, nós estamos falando de situações de aprendizado, de testes que vamos fazendo aqui na Terra. Então, por exemplo, vamos testar o Pedro na caridade. Eu vou colocar aí os espíritos trabalhando, os guias. Olha, o Pedro ele sempre passa ali na Avenida Rio Branco nesse horário de 9h30 da manhã. Eu vou colocar uma pessoa lá hoje, aquele morador de rua, precisando muito, porque ele realmente está precisando de uma doação. Vamos ver como é que está a caridade do Pedro, que ele fala toda quinta-feira no grupo para o pessoal. E aí, amanhã, a hora que eu passar lá, eu vou fazer um teste. E aí? E se eu passar direto? Eu não causei mal a mim. Eu não causei mal ao morador de rua. Mas eu falhei no teste. Aí, o que eles fazem? Me leva lá no sono físico, fala, olha, Pedro, ontem você teve um teste. O que aconteceu? Você vive falando para o pessoal que fora da caridade não há salvação e você nem sequer olhou no olho do morador de rua? Não, pelo amor de Deus, me dá mais uma oportunidade. Aí no sábado, alguém manda uma mensagem precisando de um medicamento. Ah, sábado eu não vou olhar celular, não, deixa isso para lá, segunda-feira eu olho. Então são essas provas, são os testes que a gente vai passando. Eu não sei se ficou claro, se a Celinha quer fazer acrescentar alguma coisa aí. Eu vou botar um barulho de carroça. Olha só, o que a Lourdinha colocou, pode ser que eu não tenha entendido bem, mas ela coloca o seguinte, porque o Kardec vai falar os espíritos vão falar nessa resposta, que para alcançarem a perfeição, nós estamos falando da encarnação. O que é encarnação? É coabitar com a matéria, é entrar no corpo material, é estar no mundo material, é viver a vida material, é um espírito encarnar, entrar na carne, tá certo, Pedro? E com isso, e aí ele vai falar, e aí a questão que a Lourdinha colocou é se é a primeira encarnação, o que significa expiar numa primeira encarnação. Porque o critério da expiação é que o espírito tem que reparar alguma coisa. E na primeira encarnação, será que ele tem que reparar alguma coisa? Não é isso, Lourdinha? Lourdinha, vamos ver a questão 133, então? Porque você já está esperto, está alinhada ali com Kardec. Que olha o que ele pergunta. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Porque o que a Lourdinha e a Celinha trouxeram foi o que a gente viu lá atrás. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem equívocos, sem débitos para pagar, sem expiações para cumprir. Então, esses que desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles precisam tomar a carne, eles precisam ligar a matéria. Aí olha o que os espíritos vão responder. Que todos são criados simples e ignorantes, ok, já sabemos, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ou seja, a vida corporal é para todos, porque todos precisamos passar por essas provas, por essas lutas da tribulação. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, sem passar pela lei aqui da matéria, da carne, conseguintemente, sem mérito. Ou seja, o espírito ele pode passar, aliás, ele tem que passar pela existência corporal, para passar pelas provas. Agora, ele pode ser o aluno nota 10, que não se equivocou, e, consequentemente, não tem nada a expiar. Quando nós vamos lá no Consolador, o Emmanuel vai dizer que o único espírito que nós temos conhecimento na Terra e que sempre caminhou em direção ao bem, quem foi? Jesus.
Então, sinto muito informar todos os presentes dessa reunião. Todo mundo aqui já errou. Todo mundo aqui já passou pelo crivo e está passando da expiação. Porque o único que seguiu o caminho direto, em linha reta, à perfeição foi Jesus. Então, acho que agora, com essa questão, acho que ficou mais claro, né, Lourdinha? Ou não? Ou ainda está mais ou menos? Ficou? Ficou, pessoal? Ok? Tranquilo, tranquilo. Só, Então, ótimo. só é questionável se Cristo seguiu sempre a fileira do bem, nós não sabemos, não. Tem algum lugar que tem escrito isso? Sim, no Consolador. No Está lá o Consolador? Emmanuel respondendo, sim. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Depois eu posso olhar a questão lá certinha para poder mandar, que aí fica tudo embadado, porque eu não estou tirando isso da cartola, não, gente. Mas é sempre bom passar a referência, que né, aproveita, já olha mais alguns estudos lá. Bom, então, com isso nós fechamos essa parte dos objetivos da encarnação. Peço assim, até desculpa de ter me alongado muito nesse tema, mas é porque são questões importantes que estão ligadas diretamente a nós, né? Então, eu acho que precisava passar um pouquinho. Tem uma questão aqui ainda que eu esqueci, vamos lá, da continuidade, né, da 133A. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Ou seja, eles seguiram o caminho do bem, mas ainda assim eles precisam passar por esses sofrimentos? Qual que é a vantagem disso? E aí os espíritos esclarecem que eles chegam mais depressa ao fim. Essa é a vantagem. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então a gente tem que fazer uma reflexão. Como é que está a nossa vida? Está muito tormentosa? Está cheia de vicissitude? O que isso quer dizer? Para que, como diz a Rosilda, para que isso quer me alertar? Quer me alertar que, consequentemente, eu ainda tenho muitas imperfeições. Mas à medida que essas imperfeições cessarem, à medida que a causa cessar, as consequências vão cessar também. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então aí a falange do Espírito de Verdade passa a nota, né, de tudo certo. Acho que agora ficou bem claro aí para todo mundo, né? Então, muito bem, a gente ainda tem uns minutinhos para continuar aqui na parte da alma. São questões mais curtas, mais objetivas, que Kardec vai começar a pontuar e a esclarecer algumas questões. Então, ele começa perguntando: o que é a alma? Porque a alma foi usada por diversas pessoas, por diversas religiões, por diversos filósofos, ou seja, são diversas concepções que se apresentaram naquilo. Então, o Kardec sempre diz isso. Antes de começarmos qualquer discussão, e o Heraldo sempre gosta de nos lembrar isso, é preciso que nós pontuemos os termos, porque nós sabemos da nossa deficiência de linguagem, de como nós usamos, às vezes, a mesma palavra para significar várias coisas. Então, o Kardec ele vai começar justamente nesse ponto, definindo termos. E aí ele pergunta: o que é a alma? E aí os espíritos esclarecem: um espírito encarnado. Então, quando nós olhamos sempre de forma resumida e clara, nós, na nossa prática, nos referimos aos espíritos, chamando por esse termo de espírito, quando estão desencarnados e quando estão no mundo espiritual. Quando nós queremos referir ao espírito encarnado, nós utilizamos esse termo de alma. Então, alma, espírito encarnado. Espírito desencarnado e espírito. Só que veja bem, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e o espírito, portanto, são idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se
purificarem e esclarecerem. Ou seja, já faz referência aí à questão passada que nós estávamos estudando. Então, tem outros detalhes aqui também, eu vou falar um que eu acho que vale a pena pontuar, porque à medida que nós vamos nos acostumamos na doutrina espírita, a gente vai sempre gravando essas coisas mais fáceis na nossa mente. Alma e espírito encarnado, espírito e espírito desencarnado. Só que estar encarnado tem muitas implicações. Porque estar encarnado significa estar sujeito às leis da matéria. E estar sujeito à lei da matéria do mundo terra, um mundo de provas e expiações, vai fazer diferença na nossa vida. Vai fazer diferença nas nossas decisões. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai lá na obra Renúncia, e Alcione, um espírito de envergadura, que já tinha passado aí por várias provas, já tinha se purificado, se esclarecido em diversas áreas do conhecimento, já tinha se avançado moralmente, ela vê entes queridos para trás. E que amor é esse que vai deixar entes queridos para trás? O amor puro não deixa. Aí o que ela faz? Vai lá conversar com um dos diretores para falar, olha, vamos negociar, eu preciso, não dá para deixar eles para trás. Preciso reencarnar lá para poder ajudar eles. Mas aí ele se espanta com a Alcione. Alcione, como é que você, que já vive num mundo feliz, ditoso, sem essa influência da matéria, com 4 sóis, vai voltar lá naquele planeta azul de terras e expiações? O amor. Esse é o amor. E aí ele orienta ela, olha, você voltar, pode ser que você falhe, pode ser que você tome decisões equivocadas. Isso vão gerar débitos, vão gerar expiações. Então, olha como que é complicada essa questão de reencarnar. Então, a alma não é simplesmente estar no corpo. Tem várias situações por detrás. E não vou dar spoiler, se vocês quiserem saber o resultado, a Alcione reencarna. Mas para saber o resultado, vocês leem a obra lá que vale a pena, que é muito bom. Então, a gente tem que estar lembrado disso. Alma, espírito encarnado, ok, mas que vai sofrer as influências da matéria do mundo onde ele está encarnado. Continua na questão 135, o Kardec perguntando se há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo. Alma porque a gente já ficou sabendo na questão passada que é o espírito habitando o corpo, ou seja, já temos aí 2 coisas. Existe mais alguma coisa além no homem que é importante a gente saber? Os espíritos respondem que é ao laço que liga a alma ao corpo. Que natureza é esse laço? Eles dizem que ele é semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Ou seja, não é tão sutil, etéreo, se é que podemos usar essa palavra quando definimos o espírito, mas também não é grosseiro, material, denso, como é o corpo. É preciso que assim seja para que os dois possuam é preciso que assim seja para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, agora no comentário do Kardec, ele vai fazer um resumo para a gente. Então, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. A primeira, o corpo, ou ser material. Isso que nós tocamos. Análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A gente já estudou o princípio vital, tem as gravações aí se alguém não tiver participado do estudo. Segunda, a alma, ou seja, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, nós já estudamos também a questão do perispírito. O Heraldo fez 2 estudos para a gente só falando sobre o perispírito, da ponderabilidade, de como que o perispírito muda de um mundo para o outro.
Então, se tiver aí na dúvida ainda, volta lá nas questões lá atrás, assiste de novo, qualquer coisa, anota as dúvidas para mandar no Esclarecendo Segundo o Espiritismo, que isso tudo vai corroborando no nosso conhecimento. Então, aqui ele fecha essas três principais componentes do nosso corpo, daquilo que chamamos de homem, né? O corpo, o espírito encarnado, a alma e o perispírito. Bom, acho que dá para ir até essa questão aqui, Celinha, qualquer coisa, e fica num tempo tranquilo aí. Bom, questão 136. A alma independe do princípio vital? Ou seja, tem como ter a alma independente do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Ou seja, o espírito ele vive independente do corpo físico. O corpo ele está simplesmente revestindo o espírito. Então, os espíritos já responderam isso constantemente ao Kardec. E aí ele volta a perguntar, poxa, pode o corpo, então, existir sem a alma? Tem como eu ter um corpo sem ter um espírito habitando esse corpo? Vamos dizer assim? E aí eles respondem, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ou seja, o corpo parou de viver, para que a alma vai ficar ali? Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Na literatura espírita fala que esse processo de ligação do espírito ao corpo geralmente se concretiza ali aos 7 anos de idade, né? Então, são longos períodos aí de ligação e levam um tempo aí. Bom, enquanto depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, essa última frase, ela é muito importante. Vamos ler de novo com calma. A vida orgânica, ou seja, a vida do corpo, pode animar um corpo sem alma. Ou seja, o corpo ele pode até estar funcionando sem a alma. Por quê? Por conta do princípio vital. Enquanto aquele fluido não se esgotar, pode até que esteja o corpo funcionando. Mas uma alma, ou seja, o espírito, não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Sem vida orgânica, não há ligação com o espírito. Tem que estar funcionando. E aí eles perguntam, o que seria o corpo se não tivesse alma? Então, simplesmente massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Por quê? Porque o que caracteriza o homem é essa intelectualização da matéria, que só é possível quando nós temos a união do espírito com essa vida orgânica, do corpo animado pelo princípio vital. Então, eu hoje, pessoal, optei, vamos dizer assim, por aprofundar mais naquelas questões, as duas iniciais, porque trouxeram para nós diversos temas importantes, e simplesmente dar uma pincelada nesses temas, porque a gente percebe nessas perguntas aqui de 134 a 136, que Kardec ele só está trazendo de volta assuntos que a gente já estudou. Ou seja, como se ele estivesse refrescando a nossa cabeça com esses pontos, porque ele está preparando o terreno para as próximas perguntas que vão vir. Então, ele está encaixando tudo isso. Alguma consideração sobre essas questões? Alguém quer fazer algum comentário? Quer pontuar alguma coisa? Então é isso, Celinha. Eu acho que o pessoal está todo mundo craque aí no princípio vital, no perispírito. Tô brincando. Mas é isso, gente. Eu agradeço aí pelo carinho, pela paciência de vocês. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida aí nessas últimas questões sobre os termos, sobre o que quer dizer alguma coisa, não deixa de anotar aí no caderninho ou de já fazer um lembrete aí no celular para poder passar para a gente, né, quando for ter outro pinga-fogo aí,
ou para voltar lá nessas questões anteriores, para refletir, ver os significados, porque a gente vai sempre perceber isso no Livro dos Espíritos. Ele vai trabalhando esses conceitos esses que foram apresentados hoje na questão 132, e que ele vai usando novamente lá nas questões futuras. Então, por isso que é preciso estar sempre consolidando esse conhecimento, para que a gente consiga compreender o que ele vai perguntar lá para frente. Pedro, Oi? não somos nós que estamos craques. Você é que está craque em esclarecer as coisas. Deixa tudo muito claro. Quem tá craque é Kardec, que não dá um pingo sem nó. Vamos lá, Celinha. Ô, Pedro, muito obrigada. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Se quiser, vou pedir para mandar para o Pinga Fogo, é o Espiritismo Responde. Que aí o Pedro e o Heraldo vão responder.